1 Reis capítulo 18, vamos ler alguns versículos e eu vou explicar o contexto. A maioria de nós conhecemos o contexto, mas muitos não conhecem. 1 Reis 18, verso 17, diz assim: Vendo, disse, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins, o Deus Baal e a deusa Aserá. Vamos falar daqui a pouquinho, são dois deuses. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que come na mesa de Jezabel. Essa aqui era a deusa Aserá. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo: Até quando? Até quando ficareis vagueando, cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue Baal. Verso 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, os 850 aí, os 450 profetas de Baal, os 400 sacerdotes de Aserá. Passado o meio-dia, eles estavam profetizando até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias, o que diz aí na sua Bíblia? Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Observe o texto. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. Aleluia. Qual era o pano de fundo dessa história que nós lemos, reduzimos porque o texto é muito grande? O pano de fundo é que Israel estava sendo governado por um homem chamado Acabe e a sua esposa chamada Jezabel. Jezabel, ela era fenícia, era uma adoradora dos deuses da Fenícia. Ela não adorava ao Deus Jeová, o Deus Yahvé de Israel. Ela era uma mulher que ela tinha pelo menos 2 deuses aos quais ela prestava culto e se esforçava para que esses deuses fossem conhecidos em Israel. O primeiro era o Baal e o segundo era a deusa Aserá. Nesse tempo, neste momento desse texto, Israel está há 3 anos, Tiago 5,17 fala que já estava há 3 anos e meio sem chover. Anos e anos o país estava seco. Este governo de Acabe era um governo que estava silenciosamente assassinando os pastores, os profetas de Deus. Jezabel, ela estava armando um sistema ao qual ela queria eliminar toda forma de ensino de Deus para estabelecer o culto a Baal, para estabelecer o culto a Aserá. Jezabel mantinha com o dinheiro do governo pelo menos 400 sacerdotes, custeados a custas no dinheiro público, no dinheiro do governo, tudo para ensinar o povo, para estar estabelecendo no povo uma outra maneira de adorar. Adorar um Deus estranho, adorar o Deus Baal, adorar a deusa Aserá. Esse Deus Baal era o Deus que eles consideravam o Deus das tempestades e das colheitas. E a Aserá era a deusa da fertilidade. Vai prestando atenção que você vai compreender. Por que Deus levanta Elias nesse tempo? E Deus, ele sempre tem um propósito. Diga para a pessoa do seu lado: Deus sempre tem um propósito.
Deus, queridos, Ele não faz nada na história sem ter um propósito. Nada que acontece na vida de quem teme a Deus é por acaso. Não existe por acaso na vida de quem anda com Deus. Deus tem uma história que tem um início, tem um meio e tem um fim. Tudo que acontece na minha e na sua vida tem um ensino. Quando Deus chama Elias no capítulo 17, quando Deus levanta este homem que a Bíblia não fala nada da origem deste homem, só fala que ele era tesbita, uma região chamada Tesbe ou Tebes. Este homem é levantado, de repente ele surge na Bíblia, e ele dá uma palavra, ele determina um decreto celestial, dizendo que não choveria. Você pode consultar depois o texto, que você vai entender que não foi Deus que falou com ele. Geralmente os profetas diziam, assim diz o Senhor, ou então texto sagrado, geralmente no Antigo Testamento diz assim, veio a ele a palavra do Senhor. Mas no caso de Elias não foi assim. Elias, o texto diz que ele disse assim, não vai chover por 3 anos, por alguns anos, conforme a minha palavra. Só vai voltar a chover depois que eu der uma outra palavra. O que Deus estava fazendo? Em primeiro momento, querido, Deus, como eu disse, Deus tem um propósito. Deus, quando Ele levantou Moisés, e levantou Moisés como libertador de Israel no Egito, Deus enviou 10 pragas para o Egito. 10 pragas que estavam ligadas a 10 deuses do Egito. E quando Deus fez isso, Deus queria mostrar para o Egito e para Israel quem era o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. E quando Deus levanta Elias, Ele faz a mesma coisa. Porque o Deus que a Jezabel estava propagando era o Deus da tempestade, mas tinha 3 anos que não chovia. Por que esse Deus não conseguia fazer chover? Você imagina em 3 anos, quantos rituais, quantas oferendas, quantas macumbas, quantas, não sei se lá tinha galinha preta, mas devia ter, né? Devia ter galinha preta. Quantas galinhas pretas foram mortas? Eles gostavam muito de pão, né? O povo de Israel gosta de pão. Quantos pães amaldiçoados esse povo não fez? Será que eles gostam de farofa? Farofa. Quantos sapos, tadinho, foi amarrado à boca do sapo? Quantas obras em 3 anos esses sacerdotes e estes profetas de Baal não fizeram para chover, mas não chovia. Por que não chovia? Porque quem é o dono das chuvas é Deus. E Deus levanta um homem para dar uma palavra, para enfrentar um principado, para enfrentar uma potestade de Israel, que segundo ele, segundo a Jezabel, era o Deus da tempestade, era o Deus que fazia isso, era o Deus que fazia aquilo, era o Deus da colheita, e não tinha colheita, os animais estavam morrendo, você pode ler lá no capítulo 18, estavam morrendo, não tinha comida. Cadê a ação desse Deus? Cadê o poder desse Deus? Pois Deus levanta homens de Deus para derrubar poderes de deuses estranhos. E Deus fez isso com Elias. Levanta Elias e começa a mostrar para o povo quem é que realmente o Deus verdadeiro. Por isso, querido, você precisa ficar muito atento nesse texto. Se você pega esse texto e vai lá para Tiago, Tiago diz que Elias era homem como eu e você. Era um homem comum. Por isso você precisa entender esse texto e ver que há na sua e na minha vida poder para fazer coisas que nós nem imaginamos. Nós temos capacidade de fazer coisas que nós ainda nem pensamos. O pano de fundo dessa história, dessa situação era essa. E qual era a situação do momento? Como que estava na atual situação o povo de Israel? Como que estava a religião? Nesse momento o povo estava dividido. Nesse instante da história, o povo possivelmente estava impressionado com a propaganda do governo, estava impressionado com toda aquela pompa daqueles sacerdotes que estavam vivendo às custas do governo. Possivelmente eles estavam encantados porque o governo Israel estava politicamente indo bem. Politicamente, o Acabe, ele era um homem forte. O povo talvez estava impressionado com tudo isso. O povo estava cego, o povo não estava percebendo que mesmo eles servindo a um Deus de tempestade, de colheita, o povo estava quase passando fome.
Tinha um rei inteligente, politicamente forte, mas moralmente destruído, fraco e fracassado. Talvez o povo estava vivendo um momento de encantamento, um momento de não perceber o que estava realmente por trás dos panos. Nós vivemos hoje no Brasil uma situação onde, queridos, nós não sabemos aonde vai dar. Nós não sabemos o que vai acontecer no Brasil. Nós não sabemos que rumo que o Brasil está tomando. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: Deus está tirando a capa de Acã. Deus está levantando e está mostrando o pecado da nação. E quando a gente vê essas notícias, cabe a mim e a você não levantar o dedo e acusar ou colocar uma venda nos olhos. Cabe a nós continuarmos a orar, cabe a nós clamar ao Senhor: Senhor, continue, porque o Senhor começou e o Senhor vai terminar. O Senhor que abriu a ferida, como nós falamos aqui na sexta-feira, e o Senhor vai curar. Cabe a nós não ficarmos encantados ou ficarmos abismados e não agirmos. Cabe a nós não ficarmos como este povo de Israel. Cabe a nós não ficarmos divididos, mas ficarmos unidos em oração. Nesse contexto, Elias começa a mostrar o caminho. Elias surge e começa a mostrar o caminho. Já havia no país um ambiente de opressão espiritual. Já havia no país um ambiente, um reino espiritual oprimido, porque as autoridades maiores do país estavam dando legalidade para que esses sacerdotes e profetas instituíssem em sua nação a adoração aos outros ídolos. Já havia um ambiente propício para demônios, porque, como eu disse, nesses 3 anos e meio, certamente eles aumentaram muito as invocações a demônios, as oferendas a demônios. Havia um ambiente extremamente opressor nesses dias, havia um ambiente extremamente favorável para ações de demônios. Mas Elias surge e começa a mostrar e mostra para nós que, assim como no tempo dele, nesse tempo agora, estamos num ambiente de opressão. Não ache você que estamos apenas num ambiente opressor político e econômico, estamos num ambiente opressor espiritualmente falando. E a primeira coisa que Elias diz para o povo é a primeira coisa que nós temos que trazer para nós. Elias ele exorta o povo no versículo 21. Ele diz para o povo: se o Senhor é Deus, segue. Se para vocês Baal é Deus, segue. A palavra de Elias para nós, queridos, é: em quem você e eu estamos crendo? Você está depositando a sua fé e a sua crença em quem? Você está crendo que é Deus que está movendo no Brasil? Você crê que Deus está movendo na sua vida? Você crê que Deus está movendo na economia brasileira? Você crê que Deus está movendo na moral brasileira? Você crê que Deus está agindo em favor do Brasil? Porque se você crê que é Deus, você precisa nesta noite, como eu, olhar para a sua vida e consertar o seu altar. Se eu e você cremos que é Deus, se eu creio que Deus está na minha vida, Deus nessa noite chama a mim e a você para nós revisarmos o nosso altar. Porque Elias diz para o povo: vocês creem que é Baal? Vocês creem que Baal que abriu o mar vermelho? Então segue Baal. Vocês creem que Baal que abriu o rio Jordão? Então vai para Baal. Você crê que foi Baal que colocou uma nuvem para acompanhar vocês de dia e de noite? Então segue Baal. Agora, se a Igreja Evangélica Vida, se nós cremos que Deus é o nosso provedor, é aquele que está à frente, é aquele que abre o mar, é aquele que vai passar conosco a situação que vivemos, nós temos que crer que Ele vai fazer o milagre. Nós precisamos crer, mas temos que tirar toda a dúvida do nosso coração. Nós temos que passar uma revista dentro de nós e começarmos a colocar o que cremos em prática, irmãos. Deus está chamando o Brasil para um tempo de levantar-se, para um tempo de nós clamarmos, para um tempo de nós pararmos, de olharmos para o nosso umbigo e olharmos para os projetos que Deus tem para o Brasil. Deus tem projetos para mim, Deus tem projeto para os meus filhos, Deus tem projeto para a sua casa, Deus tem projeto para a sua história.
mas em quem nós estamos crendo? Em quem nós estamos crendo? Porque se nós cremos, nós não podemos ficar em dúvidas. Elias diz para o povo: se vocês creem em Deus, sai de cima do muro, mas não fica para lá e para cá. Quando Deus está bom com você, você vai e segue o Deus. Quando Deus não está tão bom assim como você acha que não está, você corre e fica dentro de casa. Quando Deus faz um milagre, você corre e vai para a célula, faz campanha, ora e pede oração. Quando as coisas não estão como você acha, você recua e fica para lá e fica para cá. Era o que Elias está falando para Israel. Até quando vocês vão ficar para lá e para cá? Nós precisamos definir em quem a igreja evangélica Vida crê. Em quem que você, amado visitante, crê. Porque o crer não é só acreditar, é viver. É viver. Se nós perguntássemos que quem acredita em Deus, todo mundo levanta a mão que acredita em Deus. Amém ou não? Amém. Mas acreditar é uma coisa, crer é diferente. Crer é diferente. Crer é você viver conforme o que você acredita profundamente no seu coração. Crer é você acreditar fielmente que tudo que vai acontecer com você amanhã, que você nem sabe, está no controle de Deus. Crer é você acordar com vontade de viver, independente da sua situação. Crer é você dia a dia não ficar, algumas pessoas usam essa expressão, a gente usa muito, né? Matando um leão a cada dia, ou matando um urso a cada dia. Parece que nós estamos vivendo empurrado, parece que nós estamos vivendo com alguém nos empurrando, alguém segurando, senão a gente cai. Quando você crê em Deus, querido, está na hora de mudar essa história, está na hora de você acordar, olhar para cima, olhar para a sua geladeira, só tem água, olhar para a sua mesa, mal um cafezinho, com um pãozinho, olhar para o seu salário e ver que é pouco, e olhar para o alto e dizer: eu creio no Deus que eu sirvo, é Ele que vai mudar a minha história, não sou eu. Não é a Dilma, não é o Temer, não é o Lula, não é o Meirelles, não é a economia, não é o dólar, não é o CDC, não é o Tesouro Direto, não é poupança, não é trabalho, é Deus. Isso é crer. O povo estava vivendo relativamente independente da seca, a despeito da seca, o país estava organizado, porque Acabe era um rei inteligente. Acabe era um rei inteligente. Mas o povo estava fechado, seu coração e seus olhos para o mais importante, que é crer num Deus de milagre, de poder. A primeira coisa que Elias chama para o povo, desafia o povo para crer. Queridos, como eu já disse a você, você precisa guardar isso no seu coração. Nós estamos vivendo um tempo de guerra espiritual no Brasil poderoso. Você já nos ouviu pregar aqui, já ouviu os outros pastores pregar aqui, você já viu vídeo na internet, você que já está convertido aí pelo menos 10 anos, 15 anos, você ouve de todo canto que o Brasil tem promessas, que o Brasil vai fazer isso, que o Brasil vai fazer aquilo, e etc, muitas coisas para o Brasil, muitas coisas, mas o que eu estou fazendo para estas coisas? O quê? Eu creio mesmo que Deus vai mudar a minha história. Eu creio mesmo que, a despeito de tudo, eu estou caminhando dia a dia em paz. Eu creio mesmo que eu posso pegar um ônibus, um Transcol tranquilo no meu coração, a despeito da violência e de tudo que está acontecendo. Eu creio mesmo que eu estou criando os meus filhos debaixo do temor de Deus. Eu creio mesmo que eu acredito que Jesus Cristo, Ele tem um projeto para a minha vida. Eu creio mesmo. Se eu creio mesmo, eu preciso fazer um pouco mais para que isso possa ser claro. Se você crê, se eu creio, querido, nós precisamos nesta noite restaurar o nosso altar. No Antigo Testamento, o altar era o local onde se faziam os sacrifícios a Deus.
É o local aonde os homens levavam suas ofertas para receber o perdão de Deus. Era onde os homens levavam as suas ofertas até para se chegar a Deus, se sentir mais próximo de Deus. O altar simbolizava o local onde podíamos aproximar de Deus e oferecer a Ele alguma coisa e entregar a Ele como oferta de gratidão, como oferta de pecado. Esse era um simbolismo do altar. Se você vai ler na Bíblia, você vai ver nos nossos patriarcas, todos os nossos patriarcas levantaram altar em algum momento da sua história. Noé, ele levanta um altar em Gênesis 8:20, como agradecimento a Deus por eles terem passado os 40 dias de chuva, por poder estar saindo da arca e começar uma nova história. Se você vai lá para Gênesis 33:20 também, tem um altar levantado pelo Jacó. Deus havia mudado a história e o nome de Jacó. Ele levanta um altar, dizendo para Deus que a partir daquele momento, ele se apropriava do seu novo nome, que era Israel, e iria caminhar conforme aquele nome. Aliás, você que é líder de célula, na introdução da lição está errado, está falando Abraão, mas não é Abraão, é Jacó. Você vai abrir o texto, se você for falar esse texto da sua célula, não é Abraão, é Jacó. Gênesis 33, verso 20. Elias chama o povo para decidir a fé. Elias chama o povo para decidir em quem crer. Essa noite eu chamo você, para você definir no seu coração se você crê mesmo no Senhor, se você crê mesmo em Deus. Mas antes de qualquer ação, observe o texto, Elias não faz uma oração, Elias não toma nenhuma atitude, sem antes, depois dele chamar o povo e perguntar ao povo, vocês precisam tomar uma decisão de crer em Deus. E o segundo ato que ele faz é restaurar o altar do Senhor. Ele não ora, ele não fala nada, ele não faz absolutamente nenhuma ação, porque a primeira coisa que ele faz antes de qualquer outra coisa importante é restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas, está escrito no verso 30. O que a gente aprende? Por que ele está restaurando o altar? Primeira coisa, querido, por que precisamos restaurar? Restaurar o altar, quando nós restauramos o altar, nós reatamos o nosso relacionamento com Deus. Se você não restaura o altar, não tem relacionamento com Deus. Se você não restaura o altar, o seu relacionamento com Deus está capenga. Tinha um povo dividido, cada vez mais longe de Deus. Um povo cada vez mais perto do inferno, um povo cada vez mais distante da graça de Deus. Elias chega e diz, vamos refazer primeiro o altar. Ele pega as pedras, ele limpa o local, ele edifica, ele junta as pedras uma a uma, ele consagra aquele altar ao Senhor, ele declara aquele altar completamente entregue ao Senhor. Elias ali estava, ao fazer aquilo, ele estava simbolizando que havia uma volta do povo para Deus. O altar que ele coloca, que ele faz, era um símbolo de que o povo estava voltando-se para o Senhor, olhando para o Senhor e crendo na manifestação do poder do Senhor. Nós não podemos, queridos, querer mover de Deus em nossa vida com um altar sujo, com um altar quebrado, com um altar cheio de brechas, com um altar cheio de imundície, com um altar cheio de pornografia, com um altar cheio de xingamento, com um altar cheio de mazelas, com um altar cheio de falta de perdão, com um altar cheio de brigas, com um altar cheio de intrigas, com um altar cheio de ódio, com um altar cheio de raiva. Como que nós queremos o mover de Deus com um altar nessa situação? Elias prepara o altar, Elias ele junta as pedras, ele faz com que elas ficam bem juntinhas, porque pedra espalhada não forma uma boa base para o altar. Reatar nosso relacionamento com Deus é nós consertarmos o altar. A segunda coisa que eu entendo, que Elias chama, querido, é uma coisa que você precisa entender, que eu preciso entender quando ele fala que restaura o altar. Altar quebrado não suporta o peso do sacrifício. Altar quebrado não suporta o peso do sacrifício. A madeira estava pronta, o novilho estava pronto, coloca em cima do altar, mas colocar onde se o altar está quebrado? Colocar onde se o altar está podre? Deus tem graça sobre a sua vida, Deus tem dons para você, Deus tem um chamado para você, Deus tem ministério para você, Deus tem milagre para você, Deus quer usar você. Elias, ele chama o povo para tomar uma decisão. Elias mostra para o povo que sem um altar restaurado não tem relacionamento.
Elias prepara um altar que suporta o peso do sacrifício. E aí vem, mais adiante, a partir do verso 36 em diante, vem a grande chave, fechando essa ideia de Elias. Todo altar preparado, todo altar forte, ele atrai a glória, ele atrai o poder e ele atrai milagre. Todo altar preparado atrai a glória, atrai o poder de Deus e atrai milagre. Nós queremos que Deus faça muitas coisas na nossa vida. Nós nos esforçamos para muitas coisas, mas veja o que Elias faz. Primeiro ele restaura o altar, prepara o altar está forte, ele vai e coloca a lenha sobre o altar suporta. Ele vai e coloca o novilho, corta o novilho em cima do altar, coloca o cordeiro em cima do altar, o altar suporta. Aí o que ele faz? Ele manda molhar, vem mais peso, porque a água é peso. Ele vem a água e molha uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que isso significa, querido? Que na sua vida vai vir muito peso, na sua vida vai vir as dificuldades, na sua vida virão os problemas, na sua vida quando você acha que você está saindo de um problema, vem mais 3, quando você acha que você deu um passo para frente, você deu 2 para trás, as coisas estão apertando, mas o altar está aguentando, e ele vai colocando, ele coloca tudo, e fica pesado, mas o altar suporta. E quando o altar suporta, o fogo desce e consome a lenha, consome o novilho, consome as pedras e consome a terra que estava no local. Nós precisamos estar com os nossos altares fortes. Nós precisamos que os nossos altares atraiam a glória de Deus. Irmãos, o que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito na minha vida? Onde está o meu altar que eu preciso ver como que está, porque eu não estou vendo a glória de Deus. Eu não estou vendo fogo descer. Eu não estou vendo o poder de Deus descer na minha vida. Então tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada? Se o meu altar, ele está bem preparado, se o meu altar está solidificado, consolidado, as pedras aqui você pode entender como a palavra de Deus. As pedras que ele monta, você pode entender como a palavra de Deus. A água você pode entender aqui como o Espírito de Deus. O novilho que ele coloca sobre o altar é a nossa própria vinho. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar poder para pisar na cabeça de demônios, de serpentes e escorpiões. Ele nos deu a autoridade, mas está faltando em nós termos um altar mais preparado para receber o poder e o fogo do Espírito Santo. O que está acontecendo conosco, irmãos? Por que as nossas orações estão tão vazias? Por que os nossos clamores estão tão vagos? Por que nós chamamos para fazer votos e não conseguimos? Por que nós criticamos as mulheres belas quando elas estão fazendo esses votos arrojados? Porque nosso altar está capengando, está rachado, está furado. E nesta noite, Deus está nos chamando para acertar isto. Deus está nos chamando para ter casamentos mais santos. Deus está nos chamando para ter namoros mais santos. Deus está nos chamando para nós, homens e mulheres, termos um olhar mais santo. Deus está nos chamando, irmãos queridos, amigos visitantes. Deus está nos chamando porque Ele quer descer fogo. Deus quer queimar o sacrifício. Deus quer lamber a água do sacrifício. Deus quer queimar as pedras do altar. Deus quer queimar a área onde foi feito o altar, porque Ele é Deus. Mas por que, meus irmãos? Havia ali contra Elias 850 homens endemoniados. Um povo, uma multidão indecisa, um rei, uma autoridade frouxa, um homem frouxo. Se você quer saber da história de um homem frouxo, estude a história de Acabe. Um homem que não mandava nem em casa, tudo era mulher. E quando ele ficava aborrecido, ficava deprimidinho. E a mulher que ia resolver para ele. A mulher que ia resolver para ele.
que está acontecendo com nós, homens? Por que nós não estamos orando pelas nossas mulheres? Por que nós não estamos jejuando mais, homens? Por que nós, homens, por que nós não estamos nos levantando para vir para as orações, para os clamores, para estar numa sexta-feira da bênção, para estar aqui nos domingos, orando, trazendo pessoas? O que está acontecendo com nós? Por que as nossas células, homens, são tão emperradas? Por que, mulheres, Deus não está levantando mais profetisas no nosso meio? Por que Deus não está agindo, trazendo milagres aqui dentro da igreja? Porque precisamos acertar o nosso altar. Irmãos, queridos, as coisas estão se apertando no reino espiritual. As coisas estão ficando difíceis, só que parece que nós estamos esperando aparecer na nossa frente um demônio, segundo a nossa visão de demônio, rabudo, chifrudo, com tridente, com não sei o quê, para a gente acordar. Para a gente acordar. Olha para a história de Israel nessa época. O governo estava relativamente bem. Tudo estava bem, de certa forma. Mas, irmãos, o país pode ser próspero, mas se não tiver presença de Deus, é o país mais miserável da face da terra. Olha para as grandes nações que você vai entender. Nessa noite, querido, meu apelo a você e para mim, eu preciso rever o meu altar. O que está acontecendo com o meu altar? Por que eu estou impondo as mãos e o enfermo não está sendo curado? Por que eu não estou dando uma palavra e a pessoa não está aceitando a Jesus? Por que as pessoas não estão sentindo em mim a vontade de chegar e falar assim: ora por mim, você é diferente? Por que as pessoas não estão chegando a você no seu trabalho e falando assim: eu queria abrir meu coração para você, te contar um problema? Por que as pessoas não estão chegando perto de você e dizendo assim: eu gostaria de tanto ter esse brilho que você tem, eu gostaria tanto de ter essa alegria que você tem, essa espontaneidade que você tem? Por que as pessoas não estão chegando a mim e a você dizendo assim: você olha para o futuro como se fosse a coisa mais simples do mundo? Nosso altar está com problema, irmãos. Por que o Brasil está essa vergonha? Há muito tempo que o altar do Brasil é o altar da idolatria, da sensualidade, da pornografia e da futilidade. Olha para os nossos jovens e adolescentes. Quantos você conhece que está vivendo uma vida de futilidade, de indecência, de imoralidade e de desonra para você que é pai, para mim que sou pai, para nós que somos pastores? Porque o nosso país está entregue. Nós, como igreja, precisamos nos levantar. Elias pode simbolizar aqui dois personagens. Primeiro, Deus. Segundo, a própria igreja. Elias pode simbolizar aqui o próprio Deus e a igreja. Se a igreja não abrir a boca, se a igreja não dobrar os joelhos, se a igreja não clamar ao Pai, nós vamos ser dominados pelas Aserás e pelos Baals. Querido, eu queria convidar você nesta noite, se você tem coragem, você pode, eu queria convidar você, talvez você nunca ajoelhou nessa igreja, nunca. Queria te convidar, querido. Se você quiser sair do seu lugar, você sai. Se você quiser ficar no seu lugar, você sai. Mas essa noite eu preciso dizer para você que nós precisamos nos arrepender e olhar o nosso altar. Olhar o nosso altar. Eu estou falando, irmãos, a vida. Estou falando a vida de oração, a vida de palavra, a vida de testemunho, o caráter, a moral, a nossa decência, a nossa maneira de viver. Quem nós somos quando nós chegamos em casa e fechamos a nossa porta? Quem é você quando você chega em casa e fecha a porta do seu escritório, da sua sala, do seu quarto? Quem é você? Irmãos, isso é altar.
O altar mais importante na vida do homem não é o altar visível aqui, mas é o altar invisível lá na sua casa. Esse é o altar mais importante, porque que é daquele altar que vai fluir aqui para esse altar, e não é o contrário. Não é o altar público que vai gerar um altar sólido, invisível, escondido dentro de casa, mas é do altar escondido, é do altar dentro de casa, é do altar do quarto, é do altar do escritório, é do altar onde ninguém vê você, que vai fluir para o altar público, que vai fluir para o altar público. Como é que está o seu altar, querido? Eu não vou fazer apelo de salvação hoje, não vou. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, pode se ajoelhar junto conosco. No final pode nos procurar, mas nós precisamos fazer como Paulo diz, escrevendo aos Coríntios. O homem, a mulher, o jovem, o adolescente, avaliar a si mesmo. Como é que está o meu altar? Altar fraco não aguenta sacrifício. Altar em ruínas, não dá para você colocar oferta. Deus abençoe a sua vida. Se você quiser, querido, se ajoelhe conosco, porque nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor pelos nossos altares nesta noite. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Tem misericórdia daqueles que nos visitam, que talvez ficou até um pouco assustado com esta noite deste culto. Mas o Senhor é Deus que está aqui neste lugar e pode ministrar o coração dele para que ele possa ficar tranquilo. Porque o Senhor trata primeiro com os seus, para depois tratar com os de fora. Como um pai que ama, o Senhor não trata primeiro aquele que está lá fora, mas trata primeiro os seus filhos. E nesta noite nós queremos clamar o sangue de Jesus. E nesta noite nós precisamos que o Senhor passe revista na nossa vida e reveja o nosso altar, Senhor. Onde que nosso altar está quebrado, rachado, trincado. O nosso altar não está suportando a oferta. O nosso altar não está suportando a madeira, o novilho está quebrando, está caindo. Senhor, em nome de Jesus, se tem pedras da imoralidade, retira nesta noite. Se tem pedras da pornografia, da indecência, da brutalidade, do mau caratismo, do Senhor, tira nesta noite. Se tem a pedra da infidelidade ao Senhor, se tem pedra da falta de compromisso com a oração, com a palavra, com o Senhor Deus, com o testemunho, tira nesta noite. Se tem a pedra da frieza, se tem a pedra da concordância com o outro, com aquele que escarnece, com aquele que vive uma vida desregrada, Senhor, tira esta pedra, bota a pedra do Espírito, bota a pedra da unção, bota a pedra do poder, bota a pedra da busca, bota a pedra da vida certa, bota a pedra, Senhor, do quebrantamento, da sinceridade, da honestidade, da fidelidade, do amor, da graça. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós vivemos tempos de ingratidão, nós vivemos tempos de iniquidade, nós vivemos tempos onde os céus do Brasil estão fechados para o milagre. Mas o Senhor nos ensina, se a igreja do Senhor, se eu como homem de Deus, o meu irmão como homem de Deus, a minha irmã como mulher de Deus, como moça de Deus, consertarmos o nosso altar, ao abrirmos a nossa boca, os milagres vão acontecer. Ao nos engajarmos numa campanha, ao nos engajarmos num tempo de propósito, Senhor, nós temos ouvido que o Senhor tem feito coisas nas células, nos cultos,
Mas isso é pouco, isso é pouco, isso é pouco diante do que o Senhor quer fazer. O Senhor quer levantar profetas nesta igreja. O Senhor quer levantar homens e mulheres que preguem a palavra com poder e sabedoria. O Senhor quer levantar nesta igreja homens e mulheres que sejam mantenedores de missionários, de pastores e de obreiros. O Senhor quer levantar nesta igreja homens e mulheres que tenham uma visão para trabalhar para o reino com alegria e com prazer. O Senhor tem para esta igreja uma unção de levantar voluntários e servos para que esta igreja cresça e ganhe almas a cada dia, a cada mês, a cada ano. Senhor, o Senhor tem algo especial para este altar chamado Igreja Evangélica Vida. Mas aquelas pedras que compõem este altar, que sou eu e meu irmão, se essas pedras estiverem podres, este altar não suporta. Venha sobre nós nesta noite, Espírito de Deus. Venha sobre nós nesta noite. Eu quero convidar a equipe de louvor para cantar o refrão de uma canção que fala sobre o altar. Eu quero pedir você para não se levantar, fique mais um tempo de joelhos. Cante o refrão dessa canção em joelhos, como a forma de você estar clamando a presença de Deus, e Deus agindo, Deus limpando e Deus purificando. Em nome de Jesus, não deixe nada tirar sua atenção agora. Deixa Deus trabalhar comigo e com você. Oh, aleluia, meu Deus. Aleluia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Meu coração é altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória cantar. Então vem incendiar meu coração é altar. Quero ouvir o som do céu, tua Aleluia. Segurei os meninos. Quero pedir à equipe para diminuir um pouquinho. Daqui a pouquinho vocês vão cantar de novo. Eu quero orar. Eu quero pedir por você, querido, que está aqui nessa noite. Eu quero pedir a Deus, para Deus visitar você aí agora. Pedir a Deus para provar para você que Ele está recebendo a sua oração, te limpando, e Ele vai encher você com o Espírito Santo. Meu Deus, vem enchendo aqui. Senhor, o Senhor limpou, o Senhor purificou, o Senhor chamou Elias, Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Nesta noite, Senhor, nós queremos restaurar o nosso altar, e a palavra do Senhor diz que Elias colocou a madeira, colocou o novilho, mandou molhar uma, mandou molhar duas, mandou molhar 3 vezes, e depois ele, como profeta, ele orou, dizendo ao Senhor que o Senhor era Deus poderoso, que o Senhor era Deus que conhecia, e que naquele momento ele pedia que o poder do Senhor descesse sobre aquele lugar. E eu peço, Senhor, nesta noite, desce o seu poder sobre a minha vida, desce o seu poder sobre a vida do meu irmão. Deus, venha batizando aqui agora, venha enchendo agora do Espírito Santo aquele que está sem orar em línguas, aquele que está sem profetizar, aquele que está sem ter, Senhor amado, a palavra de discernimento e de conhecimento, aquele, Senhor, que vai ser usado em curas, em milagres, em maravilhas, aquele que vai ter o dom de profetizar, aquele, Senhor, que está aqui nesta noite, que vai ter o dom de interpretação de
línguas. Venha, venha Espírito de Deus, venha Espírito de Deus, desce aqui sobre esses altares, desce sobre esses altares agora. Deus, Deus, derrama aqui o Espírito do Senhor, uma unção de liderança, uma unção, meu Deus amado, de líder. Derrama, Senhor, derrama a unção da hospitalidade, a unção, Senhor, da fé. Deus, o dom da fé. Venha, venha, venha Espírito de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Vamos cantar o refrão da canção novamente. Te louvamos, Senhor, te adoramos, entregamos a Ti a nossa vida que é o altar do Senhor, no nome de Jesus. Você pode se levantar. Eu queria que você aplaudisse o Senhor bem forte, exaltasse o nome dEle, glorificasse o nome dEle bem forte, bendizesse o nome do Senhor, louvasse o nome do Senhor. Oh Deus de poder e glória.